Glória a Deus, boa noite, tudo bem? Louvado seja o nome do Senhor. Olha nós aqui outra vez para compartilhar convosco o texto sagrado das Sagradas Escrituras do Antigo Testamento. Realmente eu ministro muito no Antigo Testamento, pois é onde o Espírito nos direciona, porque as Sagradas Escrituras é o Antigo Testamento. O próprio Jesus ele dizia, né? Examinai as Escrituras. O Novo Testamento, os 4 evangelhos, as 13 cartas paulinas, as cartas universais, né? As cartas de João, as cartas de Pedro e a carta de Judas, né? Também chamado de Tadeu, e o Apocalipse. Estes são o Novo Testamento, mas as Escrituras Sagradas se encontram no Antigo Testamento. E vamos compartilhar, irmão, convosco as Sagradas Escrituras no primeiro livro de Samuel, capítulo 23, um texto muito interessante. Vamos compartilhar convosco alguns mistérios que Deus assim trouxe para nós esta noite. E diz assim o texto, versículo 5, 1 Samuel, capítulo 23, versículo 5, diz assim: Então Davi partiu com os seus homens a Keila e pelejou contra os filisteus. E levou os gados e fez grande estrago entre eles. E Davi livrou os moradores de Keila. E sucedeu que quando Abiatar, filho de Aimeleque, fugiu para Davi, a Keila, desceu com o éfode na mão, isto é, o éfode de linho que o sacerdote usava. E foi anunciado a Saul que Davi era vindo a Keila. E disse Saul: Deus o entregou nas minhas mãos, pois está encerrado, isto é, preso, entrando numa cidade que é de portas e ferrolhos. Então Saul mandou chamar a todo o povo à peleja para que descessem a Keila, para cercar a Davi e aos seus homens. Sabendo, pois, que Saul maquinava esse mal contra ele, disse a Abiatar, sacerdote: Traze aqui o éfode. E disse Davi ao Senhor: Ó Deus de Israel, teu servo de certo tem ouvido que Saul procura vir a Keila para destruir a cidade por minha causa. Entregar-me-ão os cidadãos de Keila na sua mão? Descerá Saul com o teu servo, como teu servo tem ouvido? Ah, Senhor Deus de Israel, faz-me saber ao teu servo. E disse o Senhor: descerá. Disse mais Davi: entregar-me-ão os cidadãos de Keila a mim e aos meus homens nas mãos de Saul? E disse o Senhor: entregariam. Então se levantou Davi com seus homens, uns 600, e saíram de Keila e foram aonde puderam. E sendo anunciado a Saul que Davi escapara de Keila, cessou de ir contra ele. Glória a Deus. Serei breve na exposição, pois não gosto muito de demorar. Meus amados, esse texto aqui é um texto muito interessante, pois Davi estava em um momento difícil da sua caminhada, um homem de guerra que fugia do rei ao qual ele ajudou no passado. Saul perseguia Davi como uma fera atrás da presa para matá-lo. Se Deus não livrasse Davi e Davi não usasse de artimanha, de estratégia, Davi certamente morreria. Mas o interessante é que alguém sempre avisava a Davi, como da mesma forma alguém avisava a Saul. Alguém dizia a Davi, alguém usado por Deus, e Davi fugia, escapava. Da mesma forma alguém dizia a Saul onde encontrar Davi. Mas não é sobre isso que eu quero falar hoje. Eu quero falar sobre esse povo em Keila. Keila estava sendo atacada pelos filisteus. Diz a Bíblia que os filisteus estavam tomando as eiras de Keila. Tomaram os gados, os rebanhos. E Davi vai lá e resgata tudo.
e faz um estrago nos filisteus. Mas antes disso, Davi havia orado a Deus. Davi não tomava nenhuma atitude sem antes pôr o joelho no chão e a boca no pó para falar com o Senhor, que era quem lhe direcionava. Se Davi fosse a peleja, ele jamais iria sem orar a Deus. E quando ele orava, o que Deus lhe ordenava, ele fazia. Se Deus dissesse que não venceria, que não entregaria os inimigos, quem quer que fosse em suas mãos, Davi não iria à peleja. Mas geralmente Deus entregava, porque foi para isso que Deus ungiu, foi para isso que Deus chamou Davi, para a guerra. Porém, o texto aqui nos mostra que os moradores de Keila, uma cidade pequena, com ferrolhos e portas, era murada, como toda a cidade no Antigo Testamento, e até no Novo as cidades eram muradas. Mas Davi resgata os despojos, o gado, os rebanhos de Keila, livra o povo da mão dos filisteus. Mas quando o povo fica sabendo que Saul está vindo de encontro, Davi vai orar a Deus. Davi não vai atrás de conversa de homem, ele vai falar com aquele que tudo conhece. E Deus lhe diz, Saul vai vir, Deus diz, descerá contra ti. E esse povo vai me entregar na mão dele, Deus entregariam a você e a seus homens. Davi não se revolta contra o povo. O povo é falho, o povo é carne. Davi simplesmente pega seus homens, 600 aqui. Antes eram 200, depois 400 e agora 600. O exército de Davi vai sempre crescendo. E Davi pega seus 600 homens e sai da cidade. Porque ele sabia que se Saul chegasse, muitos inocentes iriam morrer. Ou quem sabe até ele mesmo. Então Davi foge daquela cidade. Mas eu quero aqui focar no povo de Keila. O povo que foi salvo, foi ajudado, mas que entregaria quem o ajudou. Trairia quem lhe salvou. Não é diferente com Cristo. Cristo veio e morreu por nós. E muitas das vezes o traímos, quando o negamos, quando mentimos, quando pecamos, quando voltamos atrás da nossa palavra e quando não fazemos aquilo que nos é ordenado. Abiatar, filho de Aimeleque, estava na cidade de Nobe, onde Saul havia matado os sacerdotes. E todos usavam o éfode de linho. 85 sacerdotes. Saul estava desviado, afastado. E quando Saul chega na cidade de Nobe, manda chamar Abimeleque. Abimeleque então diz a Saul. Ele revela a Saul. Aimeleque diz a Saul. Aimeleque, não é Abimeleque. Aimeleque diz a Saul que Davi era um servo fiel e obediente e temente a Deus. Mas Saul não dá ouvido e manda com que seus homens matassem os sacerdotes. Porém, os seus homens temem, porque os sacerdotes do Senhor que usavam o éfode de linho. Então, Saul ordena a Doeg, o edomita, e Doeg puxa a espada e mata 85 sacerdotes. 85 homens de Deus que faziam a obra do Senhor no templo. E aí Abiatar, filho de Aimeleque, ele foge de Nobe e vai encontrar Davi e conta a Davi tudo o que aconteceu. E Davi manda com que ele fique com ele, porque quem procurasse a sua vida também procuraria a tua. Isto é, quem procurasse matar a Davi, iria matar Abiatar. Então Abiatar fica com Davi. Porém, quando ele sabe que Saul agora vai para Keila, ele toma o éfode de linho. Ele usa o éfode e vai orar a Deus. As cores do éfode eram azul e branco, que representa o sacerdócio debaixo do céu, as nuvens e o céu azul. Aonde o sacerdote usava a seu éfode, ele era reconhecido logo como um homem de Deus, como um sacerdote. Por isso Abiatar, ele corre e leva nas mãos o seu éfode. Era a sua identidade, era a sua credencial da época. Não havia credencial, carteira ou carta. O éfode que identificava o sacerdócio. Era por isso que os fariseus eram aplaudidos e elogiados e saudados nas praças, porque eles não tiravam o éfode. Mas ele tirou e fugiu e levou na mão. E Davi toma e vai orar a Deus, e Deus fala com Davi. A melhor coisa que um homem pode fazer é andar em comunhão com o seu Deus, com temor, guardando a identidade. Eu não sei o que você carrega, o que você usa como identidade.
se é o éfode, se é credencial. Mas o que vale perante o Senhor é o seu coração. Não perca a sua identidade espiritual. Shalom.